Boa tarde a todos e que a paz de Jesus envolva os nossos corações neste encontro de aprendizado e reflexão. Quero agradecer a oportunidade desta tarefa, direção da casa, gratidão também ao meu mentor e a Deus pelo amparo e sustentação em minha vida. Hoje o tema é sobre a lei de amor, o caminho para a regeneração. E se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Vivemos em tempos de transformações profundas. Basta olharmos ao nosso redor. Conflitos, intolerância, desigualdades. Mas também vemos pessoas despertando para o bem, para o auxílio mútuo, para a espiritualidade. Mediante isso, a doutrina espírita nos convida a compreender que o progresso do mundo só se realiza verdadeiramente pela vivência do amor, que é o maior ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse ensinamento é a base de todas as leis morais. Allan Kardec afirma que o amor resume totalmente a doutrina de Jesus, pois ele é a base do progresso individual e coletivo. E o que é amar, segundo o Espiritismo? Amar é compreender, é perdoar, é servir, é respeitar, é renunciar ao egoísmo e desejar o bem do outro, mesmo que ele não nos compreenda. Amar é ação, não apenas emoção. Logo, a lei de amor não é uma emoção passageira ou um simples sentimento humano, mas sim uma diretriz divina, uma força moral que nos conduz ao progresso espiritual. É uma ação diária e constante. O amor é a essência das leis de Deus. Segundo os espíritos, ela não é apenas natural, mas universal. Todos os mundos habitados em diferentes graus são regidos por essa lei. Mas na Terra, ainda estamos aprendendo a amar verdadeiramente, pois nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações, onde o orgulho, o egoísmo e o materialismo ainda predominam. Vivemos também hoje um tempo de transição planetária, e segundo a doutrina espírita, a Terra está deixando a condição de mundo de provas e expiações e entrando em uma nova fase, de um mundo de regeneração. Regenerar significa renovar, corrigir rumos, recomeçar. E o que é um mundo de regeneração? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, temos que, nos mundos de regeneração, as almas que ainda têm o que expiar buscam novas forças, repousam das fadigas da luta. Quer dizer, é um mundo em que o mal ainda existe, mas não predomina mais. O bem começa a se estabelecer como padrão moral. E como isso se dará? Não será por um milagre, nem por imposição divina. Será pela transformação moral da humanidade. E esse processo depende da mudança de cada um de nós. Essa mudança real não ocorre pela aparência exterior, mas pela vivência interior da lei de amor, no progresso moral que todos devemos buscar. O amor se desenvolve como a inteligência, pouco a pouco, em um esforço diário, persistente. O mundo regenerado não será habitado por espíritos perfeitos, mas por aqueles que já compreenderam a importância do amor, da tolerância, da solidariedade e se esforçam para vivê-las.
No livro O Céu e o Inferno, no capítulo Os Regeneradores, Kardec conta o caso de espíritos que, mesmo após muitos erros, foram regenerados pelo arrependimento sincero e pela prática do bem. O mundo se tornará regenerado quando o amor for o guia de nossas ações. Os tempos são chegados, diz no livro A Gênese, mas os tempos não chegam apenas nos calendários. Ele se revela quando mudamos o nosso coração. E o que é preciso regenerar? O orgulho que nos afasta da humanidade. O egoísmo que nos impede de ver o outro como irmão. A violência em palavras e atitudes que nos distancia da paz. A indiferença que congela a alma. A regeneração não é um novo mundo geográfico, mas uma nova humanidade que ama mais, sem julgamentos, ajuda mais e exige menos. Nem sempre vamos gostar de todas as pessoas. Temos diferenças de personalidade, crenças, caminhos. Mas amar é gostar, é diferente de gostar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, afirma que o amor é o clima ideal da alma, onde há amor verdadeiro, há paz, equilíbrio e luz. Amar não é fácil, porque ainda carregamos em nós resquícios do egoísmo, do orgulho e do materialismo, como está no Livro dos Espíritos, na questão 917, que diz o seguinte: o homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que geram o egoísmo, o orgulho, a ambição, os desejos, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, que provoca os distanciamentos, destrói a confiança, obrigando a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. O progresso é inevitável e com esforço e autoconhecimento vamos superando nossas tendências inferiores. E é isso que nos torna aptos à regeneração, a decisão sincera de mudar com paciência, perseverança e fé. E a regeneração começa no lar, com o respeito e o diálogo, no trânsito com a paciência, no trabalho com a honestidade e a empatia, na internet com cuidado com as palavras, na política com o voto consciente e o compromisso com a justiça social, quando perdoamos alguém que nos feriu, e intimamente quando estendemos a mão a quem sofre, sem julgar, contribuímos com a cura do mundo. Quando evitamos falar mal,
alimentar fofocas ou agir com dureza, estamos aprendendo a amar com a maturidade. A regeneração do planeta é a soma da regeneração de corações, ou seja, quando temos tolerância diante das dificuldades, paciência nas relações familiares e de trabalho, perdão às ofensas, não por fraqueza, mas por libertação espiritual, gentileza no trânsito, no lar, com desconhecidos, solidariedade ativa, ouvir, amparar, doar tempo e afeto. Estas atitudes nos transformam e transformam o ambiente em que vivemos. Por isso, Jesus nos deu o amor como ferramenta. Sem ele, podemos ter ciência, tecnologia, riqueza, mas não teremos a paz. É fácil estar aqui falando sobre o amor, mas sei o quanto é difícil colocá-lo em prática. E quando somos feridos, quando enfrentamos injustiças ou convivemos com pessoas difíceis. Porém, o Espiritismo nos ensina 3 grandes auxílios para isso. Primeiro, a reencarnação, que nos ajuda a entender que os laços são antigos e que os desafetos podem ser espíritos com os quais temos débitos no passado. Segundo, a lei de causa e efeito, que nos mostra que tudo tem um propósito educativo, mesmo aquilo que nos fere. E terceiro, a pluralidade dos mundos, habitados, que nos lembra que estamos em processo e que nossa meta é evoluir, não estacionar na mágoa ou no orgulho. Neste mesmo capítulo 11 do Evangelho, encontramos a célebre frase dos espíritos superiores: fora da caridade não há salvação. Amor e caridade são duas faces da mesma moeda. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E tem como resposta que a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade é o amor em ação, não é apenas dar coisas, é dar de si. Um ouvido atento, uma palavra amiga, um sorriso sincero, um perdão silencioso. A caridade começa no sentimento e se concretiza no gesto. Então, não vamos esperar ter muito para ajudar. A bondade nunca está em falta e quando a usamos, ela se multiplica. O amor é o alimento das almas. Ele cura feridas antigas, nos educa moralmente e nos eleva espiritualmente. Quando amamos, nos libertamos do peso do ressentimento e nos abrimos à alegria verdadeira. E quanto mais amamos, mais nos aproximamos de Deus, que é o próprio amor em essência. É importante entender que o amor não anula a justiça, mas a complementa. A justiça de Deus não é punitiva, mas educativa. Quando caímos, somos ajudados a levantar. Quando erramos, somos convidados ao reajuste pelo arrependimento, pela reparação e pelo amor. Lembrando a passagem do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, no capítulo 10 do Evangelho, temos a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso também não será brando nem pacífico. Portanto, amar é também compreender, acolher e reerguer o irmão caído. E se quisermos construir uma sociedade regenerada, precisamos educar as novas gerações para o amor e o respeito,
Precisamos curar as nossas relações pela empatia. Precisamos espalhar a paz onde houver discórdia. Precisamos fazer o bem mesmo diante do mal. E como nos ensina Kardec no capítulo 17 do Evangelho, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E concluindo, queridos irmãos, a lei de amor e justiça assegura em meio ao caos do mundo. É a bússola segura em meio ao caos do mundo. Ela nos leva ao Cristo e o Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Que possamos sair daqui hoje com um propósito simples, mas profundo. Amar mais e melhor. Amar quem está perto e a quem está longe. Amar os que pensam como nós e os que pensam diferente. Amar até que o amor seja a linguagem natural de nossa alma. Que possamos nos perguntar todos os dias: como posso ser mais amoroso hoje? Como posso contribuir com a paz à minha volta? O que Jesus faria em meu lugar? Assim seremos não apenas beneficiários, mas instrumentos da regeneração do planeta. A regeneração do mundo não está distante. Ela começa agora, em cada escolha que fazemos. Nosso planeta só será melhor quando nós formos melhores. A regeneração do mundo começa com a regeneração dos nossos sentimentos. Que a gente possa, cada dia, viver um pouco mais essa lei sublime. Vamos deixar o amor falar mais alto que o orgulho, mais alto que o medo, mais alto que o egoísmo. Que possamos em nossos lares, trabalhos e caminhos, sermos instrumentos dessa nova era de regeneração. E como disse Emmanuel, a tarefa principal não é convencer o mundo, mas melhorá-lo, melhorar a nós mesmos. O amor é a força divina que sustenta os mundos. Quem ama, compreende, perdoa, renova e edifica. Quando o amor guiar teus passos, a luz do Cristo iluminará teu caminho. Muito obrigada pela atenção, pela presença, e que Jesus nos inspire no caminho do amor.